profético, que significa viver um tempo de revelações de Deus para nós, para a humanidade. Amém? Então nós estamos dentro desse contexto do Senhor. E a primeira coisa que o Senhor diz é quem somos nós. Então você está dentro do mover de Deus, um mover profético. E o Senhor fala assim, você precisa saber quem você é. Quem você é? A minha pergunta. Quem somos nós, né? Quem somos nós? Quem somos nós? Né? Se nós estamos no mover profético, Deus vai lidar e tratar com o seu povo. E com os povos da terra. E dentro dos povos das terras, das gentes do mundo, quem nós somos? É isso que vai fazer todo o diferencial. É o descobrirmos como vamos nos comportar. Né? Que vai nos ajudar a descobrirmos como nos comportar. Porque você tem que saber quem você é. Né? A minha mãe, ela tinha um ditado, e você que é mãe também, ou você que é filho também já deve ter ouvido, que a minha mãe falava assim, você não é todo mundo. Né? Ela assim, quando eu falava assim, mãe, eu queria fazer isso aqui, todo mundo vai fazer. Ela falava assim, você não é todo mundo. E eu também falava para os meus filhos, você não é todo mundo. Quem já falou isso daí para os filhos? Quem já ouviu da mãe que falava assim, você não é todo mundo? Então essa frase lá da minha mãe, que eu repeti para os meus filhos, e acredito que os meus filhos estão repetindo para os meus netos. E uma coisa que ela também falava assim, nós é muita gente. Né? Quando ela falava que, por exemplo, ela não queria que eu fosse igual aos outros. Então, se eu falava assim, ai mãe, nós vamos em tal lugar assim, assim, ou meus filhos falavam assim, mãe, nós vamos em tal lugar assim, assim. Nós quem? Quem vai? Nós é muita gente, eu falava. Né? Então, sobre ser gente, quem nós somos? A minha mãe também falava assim também. Fala ainda, né? A dona Eulinda ali, que está fazendo aniversário hoje, 87 anos, ela fala assim, né? Quando nós falamos assim, mas mãe, vai todo mundo, ela falava assim, mas você não é um qualquer. Você não é um qualquer. Então, nesse tempo profético, o que o Senhor vai ensinar para nós hoje? Que nós não somos qualquer um. Não somos comuns. Nós estamos no contexto do mundo, nós estamos no contexto profético, porém nós não somos todo mundo. Nós é muita gente. Ah, tudo bem, começou a quarentena, talvez vai ter terremoto, vai ter outros problemas aí mais graves, não sabemos quanto tempo nós vamos estar dentro de casa, mas até aí nós somos o povo especial. Amém? Então o que quer dizer? Aí nós vamos ver a raiz da palavra gente. Quando nós pegamos essa frase das nossas mães, que fala que nós é muita gente, você não é todo mundo. Gente, de onde vem essa raiz da palavra? Gente. Vamos aprender? Tá? Então o tema é, vivendo em tempos proféticos, você não é qualquer um. 2. Né? Chegou mais gente lá, chegou a Mari Benites, filha do pastor Teófilo, glória a Deus, a Isânia também. Depois manda notícias. Depois a gente vê as outras pessoas que chegaram. Já saiu do hospital, glória a Deus. Amém. Manda notícias aí para nós. Amém? O Wagner Pérez também chegou. Glória a Deus. Aleluia. Amém, glória a Deus. Então, gente, essa palavra gente, ela vem da raiz da palavra gen, que também significa, vem a mesma raiz da palavra gentil. Então vem da origem da palavra gen, né? De Gênesis, de início, tem tudo ligação. Gentil, gente, Gênesis, começo, junto, quantidade não determinada de pessoas. Então o que é gente? No dicionário, se você for olhar, está escrito lá, quantidade não determinada de pessoas. Baixa um pouquinho o volume para nós. Mais um pouco. Tá alto aí para vocês? Meu Deus. Então tá. Gente, quantidade não determinada de pessoas, povo, multidão, população, nação, habitantes de um país ou uma região, representação da humanidade. Então quando nós falamos gente, nós estamos falando tudo isso. E aí eu quero que você abra comigo em, deixa eu ver, Efésios 2. Efésios capítulo 2, 11 a 13. Eu vou ler aqui e eu vou pular algumas coisas que nós não vamos explicar hoje. Então algumas palavras eu vou pular, mas só para a gente entender o texto dentro desse contexto. Amém?
Efésios capítulo 2, 11 a 13. 2, do 11 a 13. Pode ler? Pode. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios, por natureza chamados... Peraí, devagar, pastor. Versículo Lê de 11. novo. Portanto, lembrai-vos de que no passado, vós gentios, por natureza. Vocês eram gentios. Na minha Bíblia está assim. Portanto, lembra de que anteriormente, vocês eram gentios por nascimento. Natureza e nascimento quer dizer a mesma coisa. Certo? Então nós estamos falando que a fala pessoa já origem. nasceu gentil. Daqui a pouco você vai saber. Então gentil já falei que vem da raiz da palavra gen, também que é a mesma raiz de gente. E minha mãe falava, nós é muita gente. Tá? Qual que é o título? Vivendo em tempos proféticos. Como que nós vamos viver em tempos proféticos? Vamos lá. Aí versículo 12. Estáveis naquele tempo sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos a... Peraí, estava sem Cristo Jesus. Cristo. Então quer dizer que os gentios estavam sem Cristo. Tá? Separados da comunidade de Israel. Separados da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa. Quer dizer que não entendia nada das promessas de Deus. Sem esperança. Olha a característica das gentes. Não, e aí piora o final do versículo. E sem Deus no mundo. Sem esperança e sem Deus no mundo. Então, essa é a característica do gentil. Essas são as características das gentes. Tudo bem? Vai. Estão conseguindo acompanhar? Então, a falta de esperança, se você olhar aí, era consequência da falta de Deus. Então, as gentes, elas estavam sem Deus e, portanto, elas não tinham esperanças. Por quê? Elas não estavam em Cristo Jesus. Continua. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, vieram para perto pelo sangue de Cristo. Como está na sua Bíblia aí? Já leu? Vamos estar esse versículo 13. Lê aí o que está escrito na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 13. Você que não pegou a Bíblia ainda, pode pegar, que vai usar. Agora, ele fala assim, mas agora, quer dizer, antes vocês estavam sem Deus. Antes vocês não tinham esperança. Antes vocês estavam separados de Deus. Separados das alianças. Você não entendia nada que Deus tinha aliança com você. Você não entendia nada das promessas que Deus tinha com você. Certo? E antes você estava longe, mas você agora foi aproximado de quem? De Deus. De que forma? Através do sangue de Jesus. Tudo bem? Ontem foi a Santa Ceia, né? Ontem foi a Santa O Ceia. que a Santa Ceia nos remete? Quer dizer, nos faz lembrar, né? Nos transfere para aquele momento, né? De entendermos que nós somos ligados em Cristo. O pão significa o corpo de Jesus que foi partido na cruz do Calvário, que significa a igreja, o corpo, que é a igreja, da qual todos nós temos que fazer parte da igreja, que é o corpo, e o sangue, que nos une. Que nos aproxima de Deus. Então é o símbolo daquilo que Jesus fez para nos aproximar de Deus. Certo? Agora, como foi formada a gente? Agora você vai entender um pouquinho do porquê que você é povo de Deus. O porquê que você foi separado como povo de Deus. Para que você possa viver nos tempos proféticos, nesse tempo aí que Deus está se movendo, os céus estão se movendo a favor da terra, que Deus está tratando com a humanidade, está julgando aquilo que deve ser julgado, tratado com quem tem que ser tratado, está preparando a igreja para o arrebatamento, está preparando a igreja para se encontrar com o Senhor, está preparando pessoas específicas para se encontrar com Ele. Então, por que você é povo de Deus? Para que você saiba por que você é povo de Deus, você tem que saber então quem são agentes. Sim. Certo? Então como foram formados agentes, os povos das terras? Lembra de Noé?
já, lá em Gênesis capítulo 6, que teve o dilúvio, não foi, pastor? Sim. Por que teve o dilúvio? Foi assim, veio primeiro Adão e Eva, não foi? Adão e Eva pecaram, foram destituídos da glória de Deus. Satanás, ele se apossou da terra que nem um poceiro, né? Ele veio e tomou agora a posse da terra por causa do pecado. Satanás entrou no pecado por causa da legalidade. A terra e os seres humanos, os animais, eles foram todos corrompidos. Não foi isso? Então, Adão e Eva tiveram que obedecer ao Senhor sobre crescer e multiplicar. Teve toda uma geração através de Adão e Eva. E aí chegamos aonde? Na humanidade totalmente corrompida. Pervertida. Que foi a humanidade na época da Arca de Noé. Para quem não conhece, a arca, né? Que antecedeu. Para quem não conhece, vai lá em Gênesis 6 e lê depois Gênesis 6. Tá? Então, como que estava o povo? O povo estava totalmente corrompido. O pastor vai ler aí? Lê para nós, então. Sim. O pastor vai ler como que estava o povo. Capítulo 6 de Gênesis. A corrupção do gênero humano, tem um subtítulo na minha Bíblia. Diz assim: sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram as filhas dos homens, eram bonitas dentre todas elas, e tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Já houve ali um decreto de Deus que diminuiu o tempo de vida do homem, que no máximo seria 120 anos. Naqueles dias, os néfilis estavam na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram os filhos, e esses eram valentes, homens de renome e de antiguidade. E o Senhor viu, versículo 5, e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era continuamente má. Tá. Até os pensamentos. Os pensamentos eram mal, e as pessoas faziam o que dava na telha. Já ouviram essa gíria? Do que der na telha. Certo? Eu faço porque eu sou dono do meu nariz, eu faço e aconteço. Estavam todos totalmente corrompidos. Não vamos entrar sobre os filhos de Deus, tá? E as filhas dos homens. Mas eu quero entrar contextualizando para os dias de hoje, certo? Onde, por exemplo, as pessoas chamam entidades malignas que se apossam dos seus corpos. Vou falar de coisas contextualizadas. Entidades malignas, eu faço pacto com os demônios, faço pactos com entidades malignas, certo? E essas entidades, elas entram no meu corpo, e aí a pessoa começa a fazer sexo com animais, sexo com qualquer pessoa, com qualquer coisa, usando o corpo como instrumento sexual para poder satisfazer os desejos da sua carne. Por exemplo, a gente pode dizer como uma humanidade corrompida que faz a cabeça, um pedófilo, por exemplo, que pega uma criança. Então, naquela época, estavam desses tipos de atitudes que as pessoas estavam tendo. Elas não tinham temor a Deus e faziam o que a carne pedia. Aí onde entrava também a questão das bestialidades, que seria homem com animal, né? Tendo essas atitudes. E também a questão da pedofilia, da homossexualidade, homicídios. Eles eram destruidores de si mesmos. Feminicídios, tudo que a gente pode ver hoje, nos dias de hoje acontecendo, naquela época estava acontecendo. Já estava acontecendo. E Deus achou um homem que era segundo o seu coração. Quem era? Noé. Foi quando Deus pegou, chamou Noé, trouxe Noé para perto dele, certo? Pediu para Noé fazer a arca para que ele fosse preservado, porque Deus ia acabar com todas as gentes. Aí o versículo que diz sobre isso... Com todas as pessoas que estavam naquele lugar. Aí o versículo que diz sobre isso em Gênesis 6 é assim, né? Olha, para vocês verem, o versículo 7 anterior, pastor, para ver como Deus ficou desgostoso até dos animais, não só dos homens. Ó. E disse o Senhor: destruirei na face da terra o homem que criei, tanto o homem como o gado, os animais que rastejam, as aves dos céus, pois me arrependo de havê-los feito. O que aconteceu? Até os animais estavam corrompidos. Os animais estavam ferozes, os animais estavam fazendo coisas também que não era o plano de Deus. A gente vê hoje até os animais
muitas vezes fazendo coisas que você fala, nossa, esse bicho está fazendo isso. Quer dizer, os próprios animais também estavam corrompidos. Estavam corrompidos. E Deus tinha um plano, porque Deus sempre amou o mundo, amou as pessoas. Porém, os homens estavam totalmente corrompidos, estavam igual Sodoma e Gomorra. E aí onde o coração de Deus pesou. E aí ele pega e fala no versículo 8, Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Alguém encontrou graça. Quem? A graça é um favor que não merece. Mas ela é uma pessoa que tinha o quê? Algo de bom. Algo de bom. No Então meio Deus de uma... podia ter destruído todo mundo, mas ele uma achou gente, Noé. no meio de uma gente corrompida. No meio de uma gente corrompida, ele achou Noé. Tá? Vamos linkar um pouquinho? Só um pouquinho, para depois nós voltarmos nesse assunto. Como hoje, os dias de Jesus, o Senhor fala que nos últimos tempos a humanidade seria como nos tempos de Noé. Casavam-se, davam-se em casamento, e os pecados também, similares aos pecados da época de Noé, da época em que a humanidade estava corrompida. Resumindo, hoje em dia a humanidade está corrompida. Pai contra filho, filho contra pai, assassinatos, roubos, pessoas fazendo, sabe, coisas terríveis com mulheres, pessoas fazendo coisas terríveis com crianças. Naquela época ainda não se oferecia sacrifícios humanos, porque eles ainda não tinham se corrompido nesse sentido. Mas a carne estava totalmente corrompida. Sim. Certo? Havia uma carne. corrupção. Haveria corrupção por causa da carne. Era uma corrupção generalizada. Certo? O que isso quer dizer, né? Estava pegando todo mundo essa corrupção. Quer dizer, não as tinha pessoas ninguém. estavam... Quem era justo só graça, quer dizer, quem encontrou graça só Noé. Noé. Então o Senhor pegou, acabou com todos, não foi? Mandando dilúvio, que eu não vou entrar nesse detalhe. Mas aí, o que aconteceu com esse povo? Eles morreram e Noé, certo? Noé teve então agora, deu continuidade à humanidade, fazendo aquilo que Deus tinha pedido para Adão e Eva fazer. Sim. Crescer e multiplicar. Certo? Então lá em Gênesis 11, você vai ver Gênesis 11, não vamos ler agora. Não vai no 9? Não, acho que não precisa. Quando Noé saiu da arca com sua família, houve então essa continuidade. Começou então Noé agora, a geração de Noé começou a crescer e multiplicar. Quando chega lá em Gênesis 11, depois do dilúvio, certo? Deus, o que ele estabeleceu? Ele estabeleceu um governo humano. Então, agora o que vamos fazer? Então vamos organizar. Todos os povos falavam uma só língua. Não tinha vários idiomas. Eles falavam apenas um idioma. Era como se fosse uma grande comunidade falando todos o mesmo idioma. E eles eram um tipo de uma organização social. Certo? Entretanto, a natureza do homem é aquilo que ele é por dentro. Ainda estava corrompida. Totalmente corrompida. Mas aí é bom lembrar que quando eles saíram da arca, aí teve 4 gerações, né? Que populacionou a terra novamente. Sim. Eles saíram da arca, aí houve 4 gerações. Então, né? depois de 4 gerações, Noé teve eles filhos, cresceram, os filhos de Noé tiveram filhos. Isso. Vai, pode falar, pastor. Não, pode continuar, pastor. Tiveram filhos, aí teve a 4ª geração, que a pessoa está falando. E aí? Veio a geração de... Então, aí dentro disso tudo, veio o quê? Essa última geração que a pastora agora está no capítulo 11, que foi onde foi formada essa Babilônia, a Babel. A Babel aparece a primeira vez na Bíblia, no capítulo 11, onde essa comunidade já organizada... Agora eles eram organizados, porém com o coração corrompido. Porém, dentro do coração deles ainda existia toda aquela raiz do pecado. E aí eles começaram a fazer vários tipos de construções, porque eles eram muito inteligentes. Muito fortes. Tanto que, porque eles conheciam bem o mal, certo? E tinha ainda a raiz ainda de Adão e Eva, da inteligência de Adão e Eva. Então eles fizeram várias construções. E uma das construções está lá que eles fizeram. Que eles começaram a fazer, né? Babel agora. Isso, que eles começaram a fazer. Então, eles fizeram uma grande cidade fortificada, né? E aí, no capítulo 11 diz assim:
A terra toda tinha uma só língua e um só idioma. Os homens deslocaram-se para o Oriente e acharam um vale na terra de Sinar e passaram a habitar ali. E disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los por completo. Os tijolos lhes servirão de pedras e o betume de argamassa. Olha como eles eram inteligentes. Eles inventaram os tijolos, o betume, já sabiam como que eram as navegações, Sim. por causa de Noé. Então eram homens inteligentes. A propriedade do cimento eles já conheciam, que era argamassa. Que era argamassa. E aí eles começaram a fazer, então, agora... construções sólidas. Construções bem sólidas. Aí as mas pessoas... com o coração corrompido. Coração cheio de pecado. De corrupção ainda. Eles não sararam, não mudaram o coração deles. Não foram curados por dentro. Certo? Porque eles ainda tinham a raiz do pecado dentro deles. Era um povo totalmente corrompido. E aí você conta assim, quase 5.000 anos atrás, você fica imaginando que as pessoas eram como, sabe, as pessoas que mostram nos comentários históricos ou em filmes pré-históricos que viviam em caverna, você vê aqui que eles já tinham habilidades de construtores. Sim. Eles eram construtores que faziam cidades fortificadas, eles se protegiam, sabe? E eles faziam tinham sociedades bem organizadas também. Eles eram muito bem organizados. Tanto que os historiadores falam que é dali que veio a maçonaria, através do Nimrod. Através dele, verdade. Através do bisneto de Noé. Foi ali que entrou já aquela organização secreta. O conceito de maçonaria. Isso, o conceito de maçonaria, que vai como organizações secretas, que muitas vezes se voltam até contra o próprio Deus. Porque ali começou. Eles se voltaram contra o próprio Deus e aí resolveram fazer a Babel. Torre de Babel. E é interessante que no capítulo 10 fala sobre esse Nimrod, que ele era um homem, sabe, muito respeitado porque ele se tornou, sabe, um grande caçador. E quando fala ali caçador, é caçador de homens. Eles já naquela época ele escravizava os próprios familiares, os próprios irmãos. A comunidade, então, aqueles que eram mais frágeis, ele escravizava. E ele era uma pessoa que ele se destacava entre todos eles. E aí começa no capítulo 11 falando sobre isso, que eles se reúnem e vamos fazer uma torre. Aí eu posso continuar a leitura, pastora? Aí no versículo 3 diz assim: disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos, queimá-los por completo. Os tijolos lhes servirão como pedras e o betume de argamassa. 4. Disseram mais, vamos edificar uma cidade para nós com uma torre, cujo o topo toque nos céus, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela face de toda a terra. Eles queriam então dominar agora até sobre os planos de Deus. Sim. Certo? Então agora eles fizeram a mesma coisa que Satanás falou que Adão e Eva poderiam fazer, ser igual a Deus. Vai mais em Ezequiel 37, a Bíblia diz que ele subiu o mais alto que ele pôde, Satanás, e ele disse que dali ele estabeleceria o seu trono e reinaria, fazendo uma rebelião acima de Deus, fazendo uma rebelião entre os anjos. E foi isso que eles queriam fazer. Eles queriam fazer uma grande uma grande torre para poder ser maior do que Deus. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí. Amém? Então, por que nós estamos falando tudo isso? Para você se posicionar quem nós somos. Quem nós somos? Nós estamos falando das gentes da terra. Da onde veio as gentes da terra? Da onde veio os gentios? Essa é a explicação. Que nós não somos gentios, nós somos povo de Deus. Mas da onde se saiu para você hoje chamado povo de Deus? E agora, nesses tempos proféticos, como você pode viver nesses tempos proféticos como povo de Deus? Quais são os seus direitos como povo de Deus? O que você vai receber como povo de Deus? Amém? Dá um glória a Deus aí. Aleluia. Bom, aí o que aconteceu? Nesse episódio da Torre de Babel, ninguém estava agradando a Deus. Imagina então, agora eles vieram de Noé, são toda uma comunidade só, uma língua só, e ali não tinha ninguém que achou graça diante do Senhor. Mas o Senhor já tinha falado que ele não ia terminar mais, matar mais as pessoas do jeito que aconteceu lá com Noé.
Sim. Deus já tinha prometido. Mas lá eles estavam o quê? Ignorando a Deus. Eles estavam ignorando ao Senhor. E o resultado disso, o que o Senhor fez? Continua lá, pastor. A confusão de línguas, né? A confusão de línguas. A confusão de línguas. Aí aqui o versículo, ele pega e fala aqui no versículo 5. Então o Senhor desceu para ver a cidade com a torre que os filhos dos homens edificavam e disse, o povo é um só e todos têm uma só língua. Agora que começaram a fazer isso, já não haverá restrição para tudo que intentarem Quer fazer. dizer, agora que eles estão falando uma língua só, não vai ter como parar. O Senhor falou, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a confusão de línguas. Que o pastor estava até falando assim, vamos contextualizar de novo. Nós estamos vivendo neste tempo da Torre de Babel. Como? Através da internet. Olha como nós estamos vivendo realmente em tempos proféticos. Como é que nós estamos falando toda a mesma língua? Todos falam o mesmo idioma hoje. Como? Sabe? Através de quê? Responde aí pra mim. Na internet, gente. Já respondi pra você, tá vendo? Na internet. Na internet. Se você quiser traduzir o que uma pessoa está falando, você vai lá, coloca lá. Você sabe o que a pessoa está falando? Você tem um tradutor simultâneo e você tem ele também escrito também através dos tradutores que tem aplicativos para isso. Hoje tem fonezinhos que você coloca aqui e a pessoa pode falar no idioma que for e você só programar e você vai ter a tradução simultânea. Resumindo, nós estamos vivendo uma só língua. A Babel dos dias atuais. Ah, tempos pastora. proféticos. Mas pastora, isso é tecnologia. Sim, é claro que é, né, pastora? Se eu Você falar não respondeu, eu falo e eu ciência, mesmo respondo. a ciência se multiplicaria. Sim. Isso já é profético. O Senhor falou que ia acontecer isso. Agora nós estamos vivendo uma Babel, porque todo mundo está falando, quer dizer, antes da Babel, todo mundo falando a mesma língua. A ciência está se multiplicando tanto que eles querem acabar com o conhecimento de Deus. Sim. Aí entra a nova era, que depois, se você quiser fazer um estudo, você vai fazer, querendo dizer que a era de Cristo Jesus acaba e entra agora a era de Aquário, que seria tirando Jesus colocando Satanás como certo? governo. Falando todo mundo a mesma língua. Aí Deus permite que uma coisa dessa, por exemplo, a quarentena aconteça, para quê? Para que a gente agora, cada um vai ficar no seu lugar. Deus separando as pessoas, os países, olha só. Dando uma chance. Dando uma outra chance e um sinal profético. Isso é um tempo profético. Isso é um sinal profético da vinda de Jesus. Sim. Olha, nós tivemos um sinal profético ali com Noé, onde ele preparou a arca. Quem é a arca? A Bíblia fala que a arca é Cristo Jesus. Sim. Então nós devemos entrar na arca. Ele é a nossa arca. É Ele que vai nos separar, que nos preservar da morte por causa do pecado. Certo? Então todos morreram porque estavam corrompidos. Agora, na época da Babel, da Torre de Babel, agora o Senhor entra confundindo as línguas. Certo? Então, o resultado da confusão de línguas, qual que foi? Que agora começa, então, cada um com a sua língua vai para um lugar do planeta. Vou ler o versículo aqui, então, para a gente ir para o próximo passo. E disse, o povo é um só, todos eles têm uma língua só, e agora começaram a fazer, né, e já não haverá restrição para tudo que intentarem. Versículo 7. Vamos descer, o Senhor falou lá do céu, vamos descer. Olha, vamos. Tá apontando para quem? Ele não anda sozinho, é o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vamos descer? Vamos descer? E Cristo estava lá? Sim. confundir-lhes. O Espírito Santo estava lá? Sim. E confundir-lhes ali a linguagem, para que um não entenda a língua do outro, e assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Aí parou tudo. Por quê? Porque Deus fez com que eles tivessem confusão. Deixa eu dar um pitaco aqui, né? Sabe que quando as pessoas começam a falar a mesma língua, se elas não tiverem cheias do Espírito de Deus, se elas não tiverem com o seu caráter aprimorado na palavra de Deus, se elas não ouvem a voz de Deus, sabe? Muitas vezes as pessoas se juntam e fazem motim. Alguns
contra uma única pessoa. Igual Jesus. Ou um contra os outros. Cristo é Barrabás. Então, motim, a palavra motim, ela vem muito usada no termo militar, né? Onde um amotinado, ele pega, sabe, ele se junta com outras pessoas, ele convence as pessoas do seu ponto de vista, porque a pessoa, quando quer fazer um motim, ela tem que ser articuladora. Sim. Ela tem que mostrar para as pessoas que ela é boa e que a outra pessoa é ruim. Então ela pega e faz isso, aí ela junta pessoas ao seu favor, e quando ela junta pessoas ao seu favor, ela promove ali uma ação contra aquela pessoa que ela quer derrubar. Isso acontece na família também. Aconteceu com Jesus, isso como a pastora falou. Acontece no mundo, isso acontece no país. Isso, e acontece com famílias, acontece no trabalho. Pessoas que já estão com o coração corrompido, têm mais ou menos afinidade, pensando a mesma coisa. Se juntam, fazem um motim, e aí o inimigo entra para trazer mais confusão ainda. Isso. Então, peraí, pastora. Então isso quer dizer que ainda acontece isso. Ainda acontece Mesmo isso. Deus fazendo com que houvesse confusão das línguas, o homem ainda continua com sentimentos malignos no seu coração, não é? Quando eu falo homem, fazendo motim. agentes, aí motim. fazem motim. Por exemplo, o filho e a filha juntarem com a mãe para falar contra o pai. Isso acontece. Acontece. Certo? Estão falando a mesma língua, o filho, a filha e a mãe Falando contra o pai. Ou ao contrário. Ou várias pessoas falando contra o presidente da república. Ou várias pessoas. Quer dizer, tudo isso daí é pessoas falando a mesma língua. Elas têm o mesmo parecer. Você gostaria de falar alguma coisa, você pode falar aí que nós vamos ler. Lembra que se for o caso. Então. Meio que vocês estão muito quietinhos. Vocês estão quietos aí. Dá um hein? coraçãozinho aí. Vocês estão. Alguém entendendo? levantou a mão lá. Estão entendendo aí? Então, sabe, nós precisamos entender que a rebelião, ela é uma coisa terrível, né? E nós estamos falando sobre como nós vamos nos comportar nesses tempos proféticos. Então precisamos entender que tem coisas que precisam ser mudadas, porque nós não somos, como que a sua mãe falava? Nós somos qualquer um. Nós não somos qualquer um. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Não entre em discussões todo mundo. infrutíferas. Não entre em situações que não lhe cabe, né? Então prestando atenção. Amém. Falando. Glória a Deus. A Eline está ali, ó. Fala oi, Lê. A Sueli também está ali. Fala oi, Su. Carlos também está ali. Então nós precisamos entender que... Sabe? Não dá para entender tudo que o cara falou, vou ter que ler depois. Faz linhas menores para a gente poder ler uma linha de cada vez. Amém. O que Mas que acontece? vamos avançar. Então, bom, vamos lá. Então, como foi formada a gente? Essas pessoas dessa comunidade que tinha uma língua só, agora elas foram confusas na língua e espalharam-se sobre a terra. Várias Aí deu nações. origem às nações. Essa origem ela está um pouquinho antes, ela está no versículo 10. Capítulo 10. Capítulo 10 de Gênesis. Fala sobre a origem das nações. Aí depois volta e fala por quê dessa origem das nações. Aí elas geraram o quê? Outras nações ao longo da história. Mas tá? essa em particular... Mas essa em particular o quê? Era o que formou Babel, era o quê? Eram descendentes de Cã, do filho de... O filho de Noé, que expôs Noé com a sua nudez. E aí Noé pegou e amaldiçoou as gerações de Cã, por causa que ele foi rebelde contra o pai. E olha aí, mais uma vez, já Deus o espírito visitando de eles. rebeldia, a corrupção do coração humano continuou. O coração do homem ainda era corrupto, certo? O coração ainda estava fazendo coisas erradas. Ainda tinha todos aqueles pecados que tinham antes não foram apagados. Só que agora eles foram distribuídos pelo mundo no coração dos homens. Certo? Aí geraram outras nações e ao longo da história foi vindo outras gerações, certo? E essas gerações foram chamadas de gentios, que vem de gente. Descobriram agora de onde vem a Nação. expressão gentios na Bíblia? Certo? E o Senhor fala que nós não somos como os gentios. Então nós somos um povo diferente, Amém. uma nação santa. Então, como que aconteceu isso? Os gentios tinham tanta rebeldia no coração que eles não faziam aquilo que Deus queria que eles fizessem.
A rebeldia foi tanta e tão generalizada que o Senhor teve que criar um novo povo para que através desse povo viesse um Salvador por causa dessa rebelião dos gentios, dos povos. Os povos estavam todos corrompidos, o mesmo coração que tinha lá na época de Noé, na época da Babilônia, de Babel, certo? Então agora Deus tem um plano, que ele já tinha desde o início, é lógico. Mas agora ele vai ter que fazer um povo especial, um outro povo tirado no meio dos povos. Deu para entender? Amém? Amém? Dá um amém aí. Então o gentio era a figura daquele que não obedecia ao Senhor, tá? A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 6, 31 sobre o gentio. Olha aí, pastor. Mateus 6, 31 a 34. Escreve aí pra mim, Mateus 6, Mateus 31 a 6, 34. 31 ao 34. Tá na mão. Aqui vai falar só uma partinha sobre os gentios. A característica do gentio. Quem que é gentio? São os povos que não têm Deus, que não têm temor a Deus, que não obedecem a Deus, que vão sendo levados pelos desejos da carne, certo? E uma das características também qual que é? Você vai antes ler. de ler, que não deixa o caráter que é ensinado através da palavra de Deus, através do Espírito Santo, o caráter de Deus, o caráter de Cristo nascer em nós. Aí eles têm essas atitudes. Olha como está. Capítulo 6, versículo 31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Versículo 32. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E, de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Os gentios, eles não têm confiança no Pai. Olha só, os gentios, se você olhar lá, nesse capítulo todo, vai falar sobre necessidades físicas, necessidades que nós temos, né? Mas aí Deus falando, eu sou o seu Pai, eu sei, eu vou suprir, eu sei que você precisa de todas as coisas. Quem é que pensa desta forma? Ai, agora que eu vou comer? Ai, briga por causa do dinheiro, briga porque não tem as coisas, briga porque por tudo, tira a paz, perde a paz. Quem são? Os gentios. Aqueles que, na realidade, servem a outros deuses. Gentios são aqueles que não conhecem a Deus e não temem a Deus, têm os desejos da carne, e aí eles começam a falar o quê? Aquilo que o pastor leu. Que comeremos, que beberemos, e que agora? vestiremos. Perde o casamento, perde a família, perde tudo por causa de coisas. E pessoas são mais importantes que coisas. Nós precisamos das coisas, sim. O Pai Celestial, ele sabe que nós precisamos das coisas. Porém, o gentio, ele destrói tudo por causa das coisas. Certo? Amém? Continua. Versículo 33. Mas buscais primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, você está falando assim, busca os filhos de Deus. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amém. E nesta confiança nós sabemos que todas as coisas serão acrescentadas. Então os gentios, eles brigam por causa de coisas. Amém? Fala, eu não sou gentil. Eu não sou gentil. Amém? Mas não estou falando de gentil de gentileza, viu? Gentil, esse tipo de povo. Não é? Porque quando fala gentil, muitas vezes as pessoas até, não é porque não é uma palavra usada naturalmente, falam, mas não vem de gentileza? Não vem de gentileza. Não. Tá Aí certo? o que Deus fez? O último versículo, pode ler? Pode ler. 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu... Mal. No meu está o seu problema. O seu problema. Olha só que legal. Então, se eu estou falando, essa ansiedade muitas vezes, de como vai ser o amanhã. Então, como nós vamos viver então nesses tempos proféticos? Primeira coisa, saber que é os gentios que vão brigar por causa de dinheiro. É o gentio que vai ficar, preocupado com coisas materiais a ponto de destruir a sua própria vida, a sua própria família, os seus maiores valores que são eternos. Certo?
Nós vamos buscar o reino de Deus, sabendo que o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Amém? E aí o que aconteceu? Deus preparou então, porque Deus precisava fazer um povo exclusivo. Sim. Certo? Aí Deus preparou Abraão. Sim. Porque aí no meio desses povos que foram espalhados pela terra, dos gentios, que eram idólatras, aí entra a idolatria, certo? Entra o Moloque, os sacrifícios de crianças, abortos. De pessoas. O que mais que eu posso falar? Pensa num pecado assim, que você fala, meu Deus, Que além absurdo. de morte, além de, sabe, pecados terríveis que a gente vê por aí acontecendo, né? Então, o que aconteceu? Além de tudo isso, das idolatrias, todo mundo estava com o coração corrompido. Deus olha então, depois de algumas gerações, Deus olha e encontra quem? No meio da terra de Ur, Um homem chamado Abrão. Abrão. Deus olha e vê Abrão, que era de Ur, dos caldeus, certo? Deus pega, olha para ele e encontra mais um, como encontrou Noé lá. Da descendência de Noé também. Da descendência de Noé, que agora também era alguém que encontrou graça diante de Deus. Mais porque uma ele vez, não né? se dobrava aos ídolos, porque ele não era uma pessoa corrompida de coração, mas ele era um homem de muita fé, até que ele foi chamado pai da Fé. Pai da Então, fé. Deus preparou Abraão, porque ele seria aquele que ia preparar um caminho profético para a vinda de Yeshua HaMashiach, certo? Que significa Jesus Cristo. Quando você ouvir falar Yeshua HaMashiach, significa que é Cristo Jesus Cristo, o Messias. Ou Salvador Messias, o enviado. Salvador Messias, o enviado. Então, Abrão, né? Deus olhou para ele, se agradou do coração dele, porque ele teve fé num Deus que ele não conhecia, que era invisível, enquanto todas as nações e as gentes da terra estavam fazendo seus deuses, fazendo seus pecados horríveis, se corrompendo cada dia mais. Deus olha para a terra e vê Abraão. E em Abraão, que foi mais ou menos aos 4.000 anos atrás, Abraão preparou um caminho, então, profético para a vinda de Cristo Jesus, que afetaria os povos. Através de Abraão, esse caminho profético que ele abriu, através da fé, ele abriu agora um caminho para os povos, para as línguas e para as nações, e mudando todo o futuro da humanidade, certo? Dando sequência ao planejamento de Deus para os tempos proféticos. Amém? Você está entendendo? Dá um alô aí, fala glória a Deus. Aleluia, tá todo mundo firme aí, né? Porque Estão, hoje é o vocês já estudo abriram da palavra. salas? Abriram salas aí, tem gente que precisa saber disso. Amém? Amém. Glória a Deus. A Leila já escreveu lá, Mateus 6. Bom, o que aconteceu? Agora abre lá comigo em Gênesis capítulo 1 a 3. Desculpa, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Os gentios, enquanto você abre, os gentios também eram chamados de incircuncisos. Incircunciso quer dizer sem marca, viu? Ou seja, eles não tinham qualquer aliança. Não tinha marca da aliança. Porque quando o Senhor fez uma aliança com Abrão, certo? O Senhor falou assim, então, vamos fazer uma aliança na carne primeiro, porque o coração deles ainda era o mesmo. Então eu vou mostrar que eu vou fazer uma aliança com você. Como? Vamos fazer então um tipo de marca no seu físico. De marca no seu físico, no seu corpo. Então, os gentios, porque não era do povo de Abraão, eram chamados de incircuncisos. Voltando aqui um parênteses. Quando Jesus vem, Jesus faz uma marca dentro do nosso coração. Sim. Certo? Agora nós temos uma circuncisão de coração, porque o Senhor trabalha dentro do nosso coração. No começo, como não tinha o Espírito Santo ainda,
era uma marca na carne. É tipo assim, vou marcar na sua carne para você saber que você e seus filhos não podem fazer isso, 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 isso. Eu tenho leis, eu tenho preceito. Então, por causa das minhas leis, do meu preceito, que vocês são meu povo, então eu vou dar leis específicas para vocês. Eu vou dar princípios para vocês obedecerem. Vocês são diferentes dos gentios. Aquilo que os gentios fazem, vocês não vão fazer. Então eu vou marcar na carne para vocês, através da carne, não fazer determinadas coisas. Tanto que o Senhor ensinou até o que comer. Certo? Estipulou a circuncisão, ensinou o que comer, determinadas coisas, ele ensinou lá em Levítico. Certo? Várias coisas. A mulher não pode ficar com mulher, a mulher não pode ficar com bicho, com animal, o homem não pode ficar com outro homem, o homem não pode... Lá tem detalhes de como tratar, porque era um povo que agora não era um gentil. Apesar deles terem um coração ainda ruim, agora eles, por opção, eles estão agora se purificando de tudo aquilo que era ruim. Assim, essa aliança que Deus fez ia preservá-los. Amém? Deu para entender? Deu para entender aí? Ó, a sala das céus abertos caiu, mas vai entrar de novo, tá bom? Segura um pouco aí, vamos continuar aqui com a sala do José. Né? Eu acho que há um complô contra a igreja, irmãos, porque só cada igreja, irmãos. Interessante, né, pastora? É. Continue aí, pastora. Continue aí. Glória a Deus. Aleluia. Enquanto a sala céus abertos abre de novo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos entrar aqui, glória a Deus. Você está entendendo? Escreve aí para mim. Lê, tá tudo bem aí? Você está entendendo? Carlinhos está aí também nessa sala? Quem está nessa sala aí? Pastor José. Glória a Deus. Tem alguma coisa que você gostaria de falar sobre isso? Aleluia, glória a Deus. Tudo bem? Amém, tá chegando gente. Sueli, tá entendendo, Su? Carlos? Glória a Deus. Jaqueline, tá entendendo aí? Glória Pastor Marcelo. Glória a Deus. E vamos continuando aí, pastora. Amém? Continua aí, pastora. Então tá. Os gentios então eram chamados de incircunciso. Não tinham qualquer aliança ou compromisso com Deus, com o Senhor. Porque eles não eram o povo de Deus. Tá? Os gentios não eram o povo de Deus. E não entendiam da aliança que tinham. Porque Deus fez uma aliança com Abraão e a geração que vinha de Abraão. Certo? Agora, Êxodo 19, 5 e 6. Êxodo 19, 5 e 6. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Parou? Chegou de novo aí? Aleluia. Tudo bem? Amém. Aí, lá em Êxodo capítulo 19, 5 e 6. Êxodo 19. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Quem é você então? Você é um tesouro pessoal do Senhor. Peculiar, particular. No meio de todas as gentes, certo? Você não é qualquer um. Aleluia. Amém? Você é tesouro pessoal dentre todas as nações. Aí ele fala: embora toda a terra seja minha, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes. Olha só. Uma nação santa. Quer dizer, entre todos os povos da terra, várias nações, o Senhor pega uma nação espiritual, ali ele está falando de Israel, mas aí nós somos colocados na nação de Israel pela fé através de Abraão. E aí ele fala assim: vocês agora são sacerdotes, uma nação santa, certo? Foi o que Deus falou. Essas palavras que você dirá aos israelitas. Vamos lá que você vai entender melhor. E é interessante que o apóstolo Pedro repete essa mesma palavra lá no capítulo 2 de 1 Pedro. Né? Isso. Reis e sacerdotes. Amém? Aí lá em Gênesis capítulo 12, tem o quê? O chamado de Abraão. Em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Como que o Senhor chama? Ele encontrou Abraão na terra de Ur dos Caldeus,
certo? Abraão sai, vai para uma terra chamada Padã Arã. Não é isso, pastor? Vai para Padã Arã junto com o pai, junto com a família. Quando ele chega lá em Padã Arã, Deus fala com ele, porque encontra ele como um homem de fé. Encontrou o homem no meio de uma terra corrompida, pessoas idólatras, pessoas que faziam a corrupção, tanto quanto Sodoma e Gomorra, certo? Faziam coisas ruins, e Deus acha um homem para fazer uma aliança, para poder fazer uma história nova através desta aliança que ele fez com Abraão. Sempre com o propósito o quê? De ter um povo que realmente o conhecesse e andasse com ele, para que pudesse viver esses momentos proféticos. Amém? Capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Versículo 12, de 1 a 3. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Farei de ti uma grande nação. Começou aí a profecia. Começou aí, então, agora, a profecia. Ele começou agora o caminho profético. Agora ele vai andar por um caminho profético, um caminho de profecias. Deus agora está fazendo nele, certo? Uma nação. Uma grande nação. E aí, o que mais, pastor? Versículo 3, do capítulo 12 de Gênesis. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Olha lá, o Senhor fala assim, ó, eu vou te abençoar. Então, qual que é a sua nação? Você não é gentil, certo? Você é filho de Deus, nação santa, através de Abraão, por causa da sua fé em Cristo Jesus. Você então, o Senhor fala para você o quê? Por causa que você é da nação santa, o Senhor vai te abençoar e engrandecer o teu nome e fala, tu serás uma bênção. Então, como que você vai viver em tempos proféticos? Sendo uma bênção. Porque eu não sou deste mundo. Até Paulo fala assim, né? E Jesus mesmo fala que nós não somos deste mundo. Nós somos da nação santa, nós somos do Senhor. Então, nós vamos ser uma bênção aonde nós colocarmos os pés. Então, como nós vamos viver nesses tempos proféticos, nesses tempos difíceis? Vai haver tempos difíceis? Sim, mas sendo uma bênção. Abençoarei, tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. Quer dizer, a pessoa é uma bênção para você, você deixa ela ser bênção para você. Amém. Aceita ela ser bênção na sua vida. Porque quando você deixa a pessoa te abençoar, você está falando, você está fazendo aquilo que o Senhor prometeu para Abraão acontecer através da sua vida. A pessoa te abençoa, automaticamente ela vai ser abençoada. Abençoada. Ah, mas eu recebi isso de fulano de tal. Ai, que humilhação. Não, você está dando ocasião para que aquela pessoa seja abençoada. Porque o Senhor tem uma promessa na sua vida. Amém. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Amém. E aqueles que se levantam contra você, o Senhor vai tratar. Que ele fala assim, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Certo? E ele fala assim, através de ti, em ti, serão benditas todas as famílias da terra. Falando de quem aí? Da descendência dele, que viria Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, agora, nossa família é bendita. Amém? A sua família, a sua geração tem uma promessa dentro disso tudo. Não importa o que acontece. O Senhor tem uma promessa com você e com a sua casa. Através de Cristo Jesus, que foi da descendência de Abraão. Amém? Tudo bem aí? Eu sei que você está prestando atenção, como diz a Cris, mas faz um coraçãozinho aí para nós. Oi? Tudo bem? Dá um retorno aí para nós, nos sentimos mais saber que você está na sala. Confiante, sabendo que você está aí. Bom, foi por isso que chamou Abraão e prometeu que através da sua descendência viria a bênção sobre todas as famílias. Então o Senhor já estava profetizando quem? Jesus, certo? O Senhor teve que criar um povo em Abraão para que dele viesse o Salvador. E assim nós nos tornássemos
povo de Deus. Amém? É onde Deus deu um caminho, né, para que eles pudessem ser diferentes. Aí entra de novo no início, né? Você não é qualquer um. Você não é qualquer um. Né? Lá falava sobre a circuncisão, uma marca na vida da pessoa. Você também tem uma marca na sua vida. Qual que é a marca? A marca de Cristo. A marca de Cristo Jesus. Né? Ela é invisível aos olhos nu, mas o seu caráter é visto por todos, as suas ações, suas atitudes, elas são vistas por todos. Olha lá que fala em 2 Pedro, capítulo 2, 9 e 10. Leia aí, pastor, para nós. 2 Pedro. Porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Então você é uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar de você? Claro que vai. Se Deus te chama de um povo exclusivo, propriedade dele, qual que é o propósito então? De proclamar as grandezas daquele que vos convocou, vos chamou. Então, você é um povo, para que você vive? Qual o propósito da sua vida? Proclamar as grandezas daquele que vos convocou, que vos tirou. Sim. De onde você foi tirado? Das trevas. Para a maravilhosa luz. No meio dos gentios que serviam a ídolos, que eram corrompidos, para a sua maravilhosa luz, que é a luz de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Certo? Aí lá no 10. Vós, sim, que antes não eram sequer povo. Você não era nem povo. Mas agora sois o povo de Deus. Não tinham recebido a misericórdia. Contudo, agora recebestes deveras do povo de Deus. Amém? Então você recebeu a misericórdia do Senhor. Você não era nem povo, mas agora você é povo de Deus. Então Deus eterno, ele fez uma aliança com Abraão e os descendentes de Abraão. Chamou de povo escolhido, povo de Israel. Amém. Porque a Israel era descendente de Abraão. Sim. Aí entra Israel na história. Na verdade, vamos até colocar então o que ele era de Abraão. Ele era o quê? Neto de Abraão. Neto de Abraão. Né? O seu pai Isaac. Abraão. Então Abraão Isaac. gerou Isaac e Isaac gerou Jacó, que se tornou Israel. Que era descendência de Abraão. É. Aí entra até as promessas de Israel, da onde viria Yeshua HaMashiach, que é Cristo Jesus. Amém? Amém? Amém. Deus, então, queria incutir o quê? No coração do seu povo, porque agora é povo de Deus, o quê? Um sentimento de responsabilidade, humildade e submissão a Deus. Amém. Tá? Então, por que ele formou um povo para ele? Fez uma aliança com Abraão, para que esse povo tivesse uma responsabilidade, humildade, submissão a quem? Ao próprio Deus. Então, por que você é povo de Deus? Para que você tenha responsabilidade, para que você tenha humildade e para que você tenha submissão a Deus. E o que aconteceu? Aquele povo ainda de Israel não tinha um coração transformado. Lembra que eu falei? Eles vieram da raiz lá dos babilônicos, da raiz lá dos descendentes de Noé, que tinham ainda um coração corrompido. Ainda continua tendo um coração corrompido? Sim. Só que agora Deus dá leis, Deus dá princípios, Deus dá normas, para que eles pudessem obedecer. Mas ainda o coração deles ainda não era um coração transformado. Porque a transformação do coração e a transformação para uma nova criatura vem através de Cristo Jesus, quando Ele manda o Espírito Santo, que nos transforma numa nova criatura e nos faz nascer de novo. Então, este povo de Israel ainda era um povo com um coração corrompido. Um coração que ainda desagrada a Deus. Tanto que quando eles entraram ali
para serem escravos no Egito, não entraram para ser escravos no Egito, por quê? Olha só, voltando aqui, ó, presta atenção. Quando Abraão fez aliança com Deus, ele ofereceu um sacrifício de um animal. Eu não vou falar como. Mas quando ele estava oferecendo esse sacrifício dos animais, vinham corvos, abutres, querendo comer o sacrifício. A oferta. Simbolizando quem? Apesar de Abraão estar fazendo uma aliança com Deus, o inimigo ia vir sobre a geração de Abraão, porque o inimigo, ele trabalha por legalidade. Porque o povo de Israel ainda não tinha um coração ainda transformado, um novo coração, e tinha um coração corrompido, porque eles eram descendentes ainda de Babilônia, de Babel, de Noé, então o coração não tinha sido mudado, apesar deles terem uma aliança e uma marca na carne, o coração continua sendo o mesmo. Então o que aconteceu? Satanás achou legalidade, e por causa dessa legalidade no pecado, eles iriam para o Egito como escravos no Egito. Deu para entender? Tanto Amém? É que nessa passagem, a pastora lembrando aqui, que o Senhor ali, ele também fala sobre a questão de uma profecia ali com Abraão. Ele fala assim, que o povo de Israel iria para o Egito e lá se tornaria escravo por 400 anos. Mas eles clamariam a Deus e seriam libertos. Aí vem o que? Outra parte profética da história. Porque o Senhor já falou que eles iam para o Egito para serem escravos. Assim como Deus também está falando nos últimos tempos sobre nós estarmos vivendo num tempo profético. E vamos viver outras coisas mais. Porque o Senhor já falou. Por quê? Por causa da corrupção do gênero humano. Porque os homens ainda continuam sendo idólatras, os homens ainda continuam sendo corrompidos na carne, os homens não escolhem, não fazem as suas melhores escolhas, sempre escolhem o pior, e o principal de tudo, eles não escolhem a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, que pode mudar o coração, transformar o coração. E aqueles que foram chamados por Cristo não aceitam ainda essa transformação, porque ainda são mais inclinados para as coisas da carne do que para as coisas do Espírito. Então, a parte profética desse tempo é isso. Aquilo que Deus tiver que tratar com a humanidade, Ele vai tratar com a humanidade. Por quê? Por causa da corrupção do gênero humano. Amém? Bom, então... isso vai acontecer então, essa transformação de coração, depois mais além, quando o Senhor derrama do Espírito Santo sobre os corações. Aí a pessoa se transforma numa nova criatura, que não nasce da carne nem do sangue, mas nasce do Espírito Santo. Porque quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo para realmente agora nos convencer do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Amém? Então, esse povo, então, a sua descendência, agora pertence a quem? Ao único e verdadeiro Deus. Então, quando Deus separa, então, a descendência de Abraão, Ele fala, eles vão me servir, eu vou ser o Deus deles. Então, se eu sou o Deus deles, eles vão viver em santidade, certo? Porque eu vou dar leis para eles, vou fazer com que eles sejam separados do resto dos povos, das outras gente. Fala assim, eu não sou qualquer um. Eu não sou qualquer um. Eu fui separado das outras pessoas. Sou filho de Deus. Sou filho de Lavado Deus. No sangue de Jesus. Lavado no sangue Povo de Jesus. De Deus. Povo de Deus. Escolhido por Deus. Escolhido por Deus. Amém? Então, como que nós vamos viver? Em santidade. Então, como viver nesses tempos proféticos? Em santidade. Como luz e esperança para outras pessoas. Lembra que eu falei? Os gentios, eles não tinham esperança, porque eles não tinham Deus. Você não, você tem Deus. Então você tem esperança. Esperança para as pessoas que estão ao seu redor, esperança para o seu país. Você não pode entrar no tumulto
das outras pessoas que não têm a Deus. Você tem esperança, você tem santidade, você é canal de bênção. Sê tu uma bênção. Lembra que o Senhor fez essa aliança com Abraão e falou: Abraão, sê tu uma bênção. E aí você sendo uma bênção, as pessoas também vão ser abençoadas. E aonde você colocar os pés, eu vou te dar como herança. Amém. Então, aonde você colocar os pés, você sendo uma bênção, Deus vai te abençoar. Então, não importa onde Deus te colocar. Se Deus te colocou em algum lugar, é para que ali você seja uma bênção e não um problema. Como diz o pastor, né? Você não é problemático. Você não é problemático. Você é uma bênção. Amém? Então, aquilo que você tem que fazer é o quê? Continuar sendo uma bênção. Amém. E isso daí é uma revelação de Deus para os povos e nações. Então, você é uma revelação de Deus, aonde Deus te colocou, sendo uma bênção. Então, o Senhor tinha dado o quê para o povo dele, de Israel? Ele deu leis, ele deu normas, ele deu preceitos para que eles pudessem viver preservados dentre os povos, preparando-se para a vinda do Messias. Agora, o Senhor já te deu leis, Ele já te deu preceitos, Ele já te deu normas, mas mais do que isso, Ele te deu o Espírito Santo. Amém. Que fala com você, que fala quando você acerta, fala quando você erra. Então, comparado àquele povo, nós estamos muito mais privilegiados, porque nós temos o Espírito Santo que está dentro Amém. de nós. Então, como que nós vamos viver nesses tempos proféticos? Primeiro, o povo de Deus deve saber que ele deve ser um canal de bênção. Ser tu uma bênção. Amém. Ser tu uma bênção. Amém. Abençoador. Amém? E abençoado também, né? Abençoado. Você é abençoado. Fala, somos abençoados. Somos abençoados. Fala, eu sou privilegiado. Então, quando o Senhor fala assim, você é privilegiado, significa que você tem o Espírito Santo, Ele te convence daquilo que é certo, daquilo que é errado, Ele fala com você, Ele te ajuda a obedecer, Ele muda o seu caráter, Ele muda tudo se você der lugar. Então, nós somos privilegiados porque agora o Espírito Santo está em nós. Então, nós sabemos que nós precisamos viver separados da carnalidade, das obras da carne, separados das impurezas, separados da idolatria, certo? Nós devemos ser luz. Lembra que o Senhor fala que nós devemos ser luz? Aonde nós colocarmos os pés? Para quê? Para conduzir os gentios, que é aqueles que não conhecem a Deus, para que eles conheçam a verdade. Para que eles conheçam a verdade que está em Cristo Jesus, que foi aquele que te libertou, que te salvou, que te resgatou, que te curou. Então você foi chamado como povo de Deus para anunciar as virtudes daquele que te chamou. Amém? Então a gente entende nessa situação toda, né, que andar por um caminho profético, viver esses dias de forma profética, é você entender então quem você é. E aí, o que aconteceu então quando Jesus entrou nas nossas vidas? Se Jesus não entrou na sua vida ainda, hoje é dia de você entregar a sua vida para Jesus. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, voltamos, sabe, ao plano original de Deus. Que quando Deus fez o homem e mulher no Jardim do Éden, Ele todo dia visitava e conversava com eles. Hoje, quando nós recebemos Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que nos ensina todas as coisas, porque lá em São João 14 está escrito assim, né, que o Senhor ia deixar em nós o Espírito Santo, que estaria conosco todos os dias. E nos ensinaria todas as coisas. Isso é salvação. E isso é voltar ao plano original. Isso é voltar ao plano original. Porque o era homem estava separado de Deus. Por causa dos pecados, por causa dos delitos. Havia o que então? Uma separação entre o homem e Deus. Começando lá em Adão e Eva. Certo? Aí por quê? Deus falou, não vou destruir mais a terra assim. O que acontece? Deus começa a querer lidar com o ser humano. Até ele chegar ao ponto de enviar Jesus, que te capacita e te religa novamente com Deus. Por causa do sangue de Jesus. Qual que é a intenção então do amor de Deus para com a humanidade? O amor de Deus para com a sua vida. O amor de Deus para com a nossa família. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que se eu acreditasse nele, para que se
a pastora Rosa acreditasse nele, a Jaqueline acreditasse nele, não perecesse, mas tivesse vida eterna. Amém. Então, a Bíblia não fala que os gentios, eles não tinham esperança no mundo. Agora, quando você vem para Cristo, você agora tem esperança. Então, qual que é a atitude então, que nós devemos tomar para viver nesses tempos proféticos? Nós devemos saber que nós temos esperança. Amém. Nós temos Deus neste Amém. mundo. Glória a Deus. Você tem esperança. Você Amém. tem Deus no mundo. Você tem uma marca. Porque Que não é uma nós marca na somos sua o povo carne. de Deus. Mas é uma marca no seu espírito. Glória Você a é Deus. povo de Deus. Amém. Glória a Deus. Lavado e remido pelo sangue de Jesus Aleluia. Cristo. E a intenção de Deus está escrito lá em 1 Timóteo capítulo 2, de 4 a 6. O que Deus quer? Deus, olha o que está escrito lá. É que as horas estão avançando, querido. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 6 a 6. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual deu-se a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. A seu tempo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo Depois 4 você e lê lá 6. com bastante calma. Então só tem um mediador entre nós os homens. Quem? Jesus Cristo, que fez homem. Por isso que ele era chamado Filho do Homem. Amém. Amém? Filho do Homem. Sofreu por nós. Para quê? Para nos reconciliar com Deus. E é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Então, aconteça o que acontecer, Deus tem um caminho profético para o seu povo. Amém. Glória a Agora, Deus. nesse caminho profético, nós podemos fazer igual o povo de Israel, murmurar, fazer tudo que não era vontade de Deus, fazer terrível, abandonar, sabe? Fazer pecados sexuais terríveis, se prostituir, adulterar. Ou nós podemos nos preservar como um povo santo, separado, escolhido, lavado e remido no sangue de Jesus, para ser uma bênção. E aí, aquilo que foi profetizado, ser tu uma bênção, acontece conosco. Amém. Certo? E aí, através de nós, outras pessoas serão benditas na terra. Então, o que você tem? A primeira coisa, então, para terminar, que já estamos terminando aqui. A primeira coisa, você tem uma revelação especial em tempos de crise. Né? Tem gente que fala assim, nós não estamos em crise, nós estamos em Cristo. Então, no tempo de crise, você tem esperança, porque você não é gentil, Amém. você não é qualquer um, Amém. né? Você não é todo mundo, né? Como minha mãe falava, que eu falei no começo, minha mãe falava, você não é todo mundo, e Deus está falando com você. Você não é Maria, todo mundo. Você não é Maria, vai com as outras. Você não é Maria, vai com as outras. Não é porque os outros estão fazendo, a minha mãe falava, não é porque os outros estão fazendo que você vai fazer também. Não é porque todo mundo está se jogando no buraco que você vai se jogar também. Não é isso? Verdade. Aquelas várias frases que eu já usei para os Olha. meus filhos. E Deus hoje está usando para você. O que ele está falando? Em tempos proféticos você tem que entender isso. Amém. Você é um povo escolhido. Amém. Você tem a marca do sangue do Cordeiro. Glória a Você Deus. não é qualquer um. Aleluia. Você não é todo mundo. Amém. Certo? Glória a Quando Deus. o pessoal fala assim, vamos, aí você vai falar para Deus, Deus, todo mundo está fazendo. Aí o Senhor vai falar para você, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Amém? Nós é muita gente. Verdade. Ah, mas nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer aquilo. O povo do mundo, os gentios e as pessoas do mundo estão falando, nós vamos fazer isso, nós vamos morrer, nós vamos chorar, nós vamos entrar em depressão, nós vamos ter síndrome de pânico. Está falando toda hora isso daí. Ai, nós não vamos aguentar, nós vamos passar fome. Você não é nós é muita gente. É. Amém? Nós é muita gente. Você é um povo escolhido. Então, você tem essa revelação espiritual em tempos dessas crises. Amém? E aí, essa revelação de Deus vai te trazer a paz que excede todo e qualquer entendimento. Amém. A segunda coisa, você tem um relacionamento com Cristo Jesus. Como filhos de Deus. Você é filho de Deus. Você não está, mas Deus como uma coisa tão distante. Não, você é filho de Deus. Você tem um relacionamento afetivo como filho de Deus. E como filho de Deus,
você agora se porta como um adorador. Você se deixa achar. Lembra que o Senhor fala assim: Pai procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não é barulho, não. Evangelho de João, capítulo 4. Isso, em espírito e em verdade. Você não vai fazer uma barulheira. Ah, eu sou adorador. Não, é lá dentro do seu espírito. Quem você é? Você é aquele que tem o Espírito Santo. Amém. E pode entrar com ousadia diante do Senhor. Amém. Como adorador. Então, quando Deus procura na terra, Ele está olhando os gentios, Ele está olhando os povos, Ele está olhando todo mundo. Amém. Mas Ele está procurando quem? Verdadeiros adoradores que o adoram. Então, você não é todo mundo. Você é um adorador. Você tem um relacionamento afetivo com o seu Pai. Nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Olha só. É isso que nós somos. Sacerdócio real. E para terminar, você está debaixo dos cuidados de Deus Todo-Poderoso. Sempre Ele vai mandar sinais na sua vida de livramento. Então, confia nesses cuidados, porque haverá livramento, haverá provisão de Deus. Amém? Então, o cuidado de Deus está cercando a sua vida. E Deus, lá em Salmo 147, versículo 20, fala que Deus não fez isso para nação nenhuma. Então você é um povo exclusivo, que Deus vai tratar diferente. Amém? Basta assim, você ser obediente ao Senhor. Está escrito assim no versículo do 147, 20. Não fez assim a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, não os conhecem. Louvai ao Senhor. Quer dizer, Deus não fez para qualquer um isso. Para qualquer um. Ele nos escolheu. Povo escolhido. Ele sabe? nos escolheu. Nação santa. Você é santo, você é escolhido pelo Aleluia, Senhor. Então, viva nesses tempos proféticos nessa convicção de quem você é. Você não é qualquer um. Você é um povo escolhido, zeloso. Você não vai servir a ídolos. Você não vai entrar na corrupção humana. Os homens e mulheres estão corrompidos. Mas assim como o Senhor enviou Noé para trazer a arca, para trazer um livramento. Sim. Certo? O Senhor escolheu Abraão por causa da fé. Nós somos incluídos por causa da fé. Na linhagem de Abraão. Aleluia. Glória Amém? a Deus. Somos agora povo escolhido. Fazemos povo parte do santo, povo aleluia, de Israel. Onde Deus tem uma promessa. Ainda que eles abandonaram a Cristo Jesus, nós somos aquele que temos uma aliança com Deus. Através de Cristo Jesus. E podemos participar da herança que temos em Cristo Jesus. Estamos em tempos de proféticos, em tempos de crise, em tempos de pragas, sabe? Demônios soltos em todos os lugares. Você tem autoridade, você tem força. Use da autoridade, use do nome de Jesus, creia no nome de Jesus, profetize o nome de Jesus na sua vida. Em nome de Jesus eu vou ter livramento. Em nome de Jesus eu vou ser realmente aquele povo separado. O Senhor vai me dar providência sobrenatural. Enfermidade, em nome de Jesus eu te repreendo da minha vida, da minha família, da minha casa. Em nome de Jesus, porque você não é dirigido como um povo. Os gentios são dirigidos. Você é dirigido pelo Senhor. Aleluia, glória a Deus. Amém? Aleluia. E é isso aí. Amém, glória a Deus. Isso é maravilhoso. Vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Manda um coraçãozinho aí para nós. Aqueles que estão nas outras salas que foram compartilhadas, que a gente não está vendo o nome aqui. Sim. Mas Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Deus está fazendo coisas maravilhosas, não é? Amém. Temos tido notícias aí de bênçãos, pessoas sendo abençoadas. E a bênção continua. Esse ciclo de estudos agora, né? Faltou 2 páginas ainda, mas nós vamos, sabe, a pastora e eu estávamos conversando, nós vamos estar tratando sobre esse caminho profético que nós estamos andando. Segunda, quarta e sexta. Tá bom? Amém? Então, né, nos outros dias nós vamos tratar outros assuntos. Uma palavra direcionada, né, uma pregação. Então, nesses outros dias nós vamos estar tratando dessa forma. Amém? Então, segunda, quarta e sexta, você vai estar andando por esse caminho profético. Amém. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Amém. Querido Deus, sim, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, queremos Te agradecer nesta noite. Amém, Senhor. Obrigado. Entregando tudo a Ti, Senhor, sabendo que tudo está nas Tuas mãos, Pai. Você cuida de nós, que nada escapa das Tuas mãos. Abençoa o Teu povo, Senhor, abençoa cada lar, Pai amado, cada um que recebeu essa palavra e os que ainda, Senhor, vão de assisti-la de alguma forma, Pai. Que, Senhor, sejam alcançados, que vidas sejam entregues a Ti, Pai. Que vidas sejam transformadas, mudadas, curadas, libertas, Pai. No nome de Jesus Cristo. Opera, Senhor, na vida de cada um.
Senhor, Isso. faça um milagre, Senhor, na vida do teu povo, Pai. Faça um milagre, Isso. meu Deus, na área mais necessária, pois é um povo escolhido, é um povo, Senhor, que o Senhor chamou para si, Pai. Um povo, meu Deus, que é o sacerdócio santo. O povo, Senhor, meu Deus, que são reis e sacerdotes, Pai. Então abençoa o teu povo para viver esse tempo profético no nome de Jesus. No nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a Até todos. amanhã, em nome de Jesus. E que o Senhor te faça florescer nesse tempo profético em nome de Jesus. Amém. Como profeta Ore, de você Deus. tem relacionamento com o teu Deus e receba a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, beijo no coração. Beijo a todos. Glória a Deus. Tchau, queridos. Aleluia, glória a Deus.